Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, esse é o amigo Moisés falando, passando nessa manhã, olha, cedinho aqui nesse domingo. Como é que tá teu dia aí, olha? Tomara que você consiga aí reunir com seus familiares, amigos, mas eu queria passar aqui logo no início da manhã pra gente deixar aqueles recados especiais, comentar algumas notícias. Ontem teve debate do SBT, né? Muita polêmica, olha, teve a onça e a vara, teve o 5 contra 1, até umas coisas quase que trocadilhos aí inevitáveis, né? Mas nós vamos manter o nível, não se preocupa não, tá? E também vamos tratar outras questões aqui, como, por exemplo, o Moraes chamando, dizendo, né, que vai convidar tanto o Lula quanto o Bolsonaro para conhecer ali o ambiente secreto ali. Será? O que é que espera? Outro dia nem existia, né? Parece que mudaram de ideia. Outro detalhe também que nós vamos falar, Estados Unidos aí, simplesmente declara, né, faz um tweet ali confirmando que, olha, irá certificar o resultado que der nas urnas. A grande novidade, tem que ser isso efetivamente. Basta ver quais são os contextos em que isso aconteceu. Afinal de contas, a soberania é do Brasil, mas nós precisamos sim do reconhecimento dos nossos pares lá fora. Vamos caminhar aqui e vamos ver se tem mais algum outro assunto. Bom, não acompanhou a questão do debate ontem, o grande destaque foi ali o padre Kelman, né, do PTB, que substituiu a figura do Roberto Jefferson, que eu acredito que, imagina se fosse o Bob, a coisa teria pego ainda mais fogo. Mas um detalhe que eu acho interessante e nós deveríamos levar em consideração. Durante todo esse período que nós vivemos aí da redemocratização, nós sempre tivemos basicamente o sistema todo ali envolvido e do outro lado um grande player que seria eleito. Mas todo mundo meio que jogava o mesmo jogo. Com exceção das eleições lá atrás, na década de 80, aquelas que elegeram um Collor, onde você ainda notava o sistema tentando se movimentar e aí mais de uma dezena, né, de candidatos, nós notamos que de lá para cá meio que estava tudo orquestrado. Dessa vez mudou o jogo. E ontem, apesar de o pessoal ter considerado ali o 5 contra 1, como falou o Patrick Kelman, já dá para notar que na verdade seria 5 agora contra 2, olha, ou seria 3 contra 3. Vamos pensar o seguinte, nesse ponto, vamos notar que, diferente de outros tempos, até o Ciro ali, que está indeciso o que ele é, se ele é de direita, se ele é de esquerda, se ele é nacionalista, se ele é liberal, há uma confusão mental, né? Ele está tentando se encaixar ali no novo público, já que a esquerda o tem rejeitado. E ele tem promovido isso e tem, inclusive, colocado como seu principal alvo ali o Nine, do outro lado, o que, inclusive, tentou puxar ele de volta no debate anterior, mas ele mesmo ali rechaçou ao vivo Lula. No dia de ontem, como o ex-presidente Lula não estava presente, ele apontou ali a sua munição, né, o seu fogo para o presidente Bolsonaro. Não deu muito certo, porque aí encontrou também uma parede ali para fazer um contraponto, que foi o padre Kelman do PTB. Ele chegou lá como, até de forma despretensiosa, olha, uma incógnita até para as pessoas do partido, né, uma incógnita para todo o Brasil, e de repente se posicionou onde ninguém se posiciona, na questão dos valores, da família, dos costumes, uma pauta que precisa ser resgatada, porque foi ela que criou essa grande movimentação lá em 2018. O presidente Bolsonaro, quando está sozinho, inclusive ali nos debates, tem que ficar o tempo todo simplesmente respondendo questões tecnocráticas, enquanto que estas questões efetivamente interessam aos, mercado, e interessam àqueles que movimentam o dinheiro no mundo. Mas as pessoas precisam do resgate dos valores, porque a gente vive no mundo real. Nós não vivemos no mundo do mercado financeiro. As questões econômicas são boas, sempre boas, a nível geral, mas elas dizem respeito tão somente a questões que influenciam indiretamente as nossas vidas. Mas do ponto de vista do nosso dia a dia, a defesa dos valores como a vida, a liberdade de expressão, olha, foi muito, inclusive, colocado ali pelo Paulo Kelman, inclusive a questão do aborto, ficaram em um tom ainda melhor na voz, né, e na boca de um religioso. E enquadrou ali algumas falácias, né? Tanto o padre conseguiu enquadrar o próprio Ciro Gomes, que fugiu da pergunta quando o assunto era aborto, como a senhora Tebet ali, que se apresenta, se auto-intitula feminista, mas parece desconhecer os próprios preceitos fundamentais do feminismo, que defendem, por exemplo, meu corpo, minhas regras, do qual o aborto é uma questão principal, mas
para o lado que não é o melhor, né? É óbvio. Então, esse é um ponto que foi bem diferenciado, acho que importante, agregou no debate, criou ali um bloqueio, o presidente Bolsonaro não ficou tão isolado e, sem dúvida nenhuma, aliás, eu até me espantei, porque na minha análise de ontem à noite, eu tinha dito que eu não esperava nada demais da imprensa com relação a isso. Olha, até a imprensa de esquerda, é claro que eles colocam aquele porém sempre, mas eu disse, olha, dada a ausência de Lula, Bolsonaro foi o grande vitorioso do debate. Bolsonaro seria ainda mais vitorioso se o próprio Lula estivesse, porque ele seria provavelmente ali fuzilado por todo mundo. Estou falando metaforicamente, tá, pessoal? Então, assim, em termos do debate, né? Mas isso foi algo assim, o principal, o bojo, né? Que interessa ao povo brasileiro. Agora tem umas curiosidades, a gente não pode deixar de falar sobre isso, sobre essas expressões. Na primeira história do 5 contra 1 ali, o pessoal entende a conotação, mas nós vamos manter o nível, não vamos mexer nisso. E a outra foi a Juma ali, né? A moça lá do Pantanal. Poxa, ela quis criar uma caricatura de si própria, atribuindo a si a qualidade de onça, né? E aí fez uma crítica a uma pseudo-vara curta do presidente. Ficou muito estranho, inclusive, aquilo ali. A gente não sabia se criticava, acho que até o presidente ficou confuso. Ele disse, meu Deus do céu, qual é a intenção dessa pessoa em tocar nesse assunto, né? Será que ela sabe do que está falando? Será que o dia a porta ficou aberta? Não sei. Porque de onde ela tirou essa ideia? Muito estranho, mas, olha, na live de membros a gente comenta mais sobre isso. Eu só trouxe aqui para a gente espairecer um pouquinho. Outra qualidade das pessoas que estão ali participando me parece muito latente. Nós temos, e é muito bem-vindo, a presença de 2 mulheres na disputa, né, ali entre os principais players, mas eu notei uma característica muito especial. Sabe quando a pessoa já parte de uma resistência, já tem um tratamento meio passivo-agressivo, ou seja, tá lá para dizer que prega o amor, mas já chega cheio de ódio. O semblante das 2 mulheres é como se fosse um mecanismo de defesa. Olha, estamos aqui para todo mundo nos engolir, então nós vamos agredir todo mundo para evitar de ser agredida. Deixa eu dar um recado para as 2 políticas. Uma já não é tão novata no cenário, pessoal, não precisa disso não. Não tem essa distância, essa construção de homem contra as mulheres, isso é muito natural da esquerda. Nós convivemos muito bem com homens, mulheres, nós convivemos bem com todo mundo. Parem com essa história de já querer chegar se colocando de um outro lado. Além de ser feio, olha, desagrada a própria audiência, não agrega. E eu vou dizer uma coisa, eu cresci envolto sempre a mulheres ao meu redor, e valorizo muito e respeito muito. E eu consultei a opinião de algumas pessoas das quais eu tenho assim, muita consideração e respeito, todas elas mulheres. Foi unânime as mulheres às quais eu solicitei, inclusive a dona Camila Patriota, em dizer o seguinte, olha, essas mulheres não nos representam. Elas são uma outra coisa, elas são uma construção artificial, quase como um personagem, inventando uma realidade que sequer é a nossa realidade no dia a dia. Então tá muito forçado demais, fica a dica aí também, pra onça, pra outra moça lá, enfim, pare com isso, tá chato, fica feio, não combina. E outra coisa, talvez um comentário como esse, que é uma crítica até construtiva, seria recebido, olha, estou nos atacando. Não tem ataque nenhum. Você age de uma maneira, quando eu falo aqui, por exemplo, alguém deixa lá um comentário, isso não é um ataque, não é uma ofensa, é apenas a opinião de quem está recebendo, né, aquele ambiente que fica desagradável. Então, acho que o ponto negativo, a nota 0 ali, ficaria para as 2 aquele jogo um pouco, né, de querer aparecer muito artificial. Olha, eu vou dizer uma coisa, elas ficaram atrás até do Cirão da Massa, que costuma ser alguém assim, eminentemente aborrecido, mas não tem sido tão antipático quanto outrora, cedeu lugar aí para as 2 novas concorrentes a nível nacional, né? Bom, outro detalhe para a gente falar aqui, olha, tem muito mais coisa para a gente falar sobre o debate, mas ontem eu fiz uma análise, tão logo o debate acabou, tá a live anterior a essa. Ontem à noite ali foi cedo, eu terminei até a live antes do tempo normal, ali 1h45, mas foi logo depois do debate, eu analisei ponto a ponto ali dos pontos que nós anotamos e destacamos. Revelar que está bem interessante com todos os argumentos aí. Hoje a gente só está fazendo aqui uma revisão dela. Eu recomendo que você assista. Outro detalhe, ontem também nós tivemos um podcast envolvendo os amigos ali, Alan Lopes e o Ed Raposo seu canal, sucesso aí, o Alan Lopes de Todo Poder Emana do Povo, ambos inclusive candidatos lá pelo Rio de Janeiro, mas tem muito conteúdo, estão nessa luta inclusive pela liberdade, recomendo que você assista no dia de ontem. Está lá na playlist de podcast aqui do canal. Tá? Vamos passar para um outro assunto. A embaixada americana, né,
se posicionou, a imprensa vinha forçando, teve aquela questão do encontro entre a equipe do presidente Lula e o chefe da área comercial, né, da embaixada ali, americana no Brasil. O Brasil não tem um embaixador americano na atualidade desde a eleição do Biden, é ele que chefia a missão, né, e eles emitiram um tweet, né, fizeram um tweet dizendo que irão reconhecer ali tão logo o resultado da eleição seja anunciado. O que costuma acontecer no próprio dia da eleição, ou seja, no próprio dia 2 de outubro, lá antes da 0 hora, né, para o dia 3, sai ali o resultado, eles iriam confirmar. Provavelmente vão confirmar ali Bolsonaro no primeiro turno. Agora, muita gente me pergunta, e a gente falou sobre isso, causou muita estranheza a forma agressiva com que o próprio órgão eleitoral e todo mundo, né, está fazendo uma pressa para dizer, temos que reconhecer, e do outro lado só tem a fala do presidente Bolsonaro dizendo, é óbvio, se as eleições forem limpas e transparentes, é óbvio que tem que reconhecer e ele vai aceitar. E assim, eu acho que o que nós vamos reconhecer e aceitar lá no dia 2 de outubro, olha, é Bolsonaro provavelmente no primeiro turno. Pode até acontecer no segundo turno, ok, mas dadas as imagens que nós constantemente trazemos aqui, dada a realidade, né, de que nós acompanhamos na sociedade, nós vimos que, olha, não tem por outro lado, né? Aliás, no dia de hoje, domingo aqui que você está me assistindo, foi convocada pelos vermelhos, né, manifestações em todo o Brasil. Não vem aí realmente o que vai dar de imagem, né? Mas não adianta pegar aquela imagem produzida, não. Nem fazer copiou, colou. Tem que ser real, né? Vamos acompanhar isso, inclusive nós vamos comentar e trazer esse material que foi coletado no dia de hoje, olha, na nossa live de hoje à noite. Vamos ver o que sai disso aí. Bom, esses são os pontos, assim, que eu gostaria de tratar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que vale a pena a gente falar. Afinal de contas, esse é um vídeo mais curto, descontraído aqui desse domingo. Então falamos aqui da questão do debate. Tem a questão aqui do Haddad, que disse que quem foge de debate é o bumbum grande, né? Mas, enfim, vamos falar sobre isso. Moraes chama... que importante, Moraes chama Lula e Bolsonaro em encontro essa semana. Vamos lá? Eu acho estranho esse pessoal chamar, porque são os dois líderes da pesquisa. Deixa eu dizer uma coisa, para mim a autoridade é o presidente da República, né? Os demais são candidatos. Porque alguém disse numa pesquisa que a pessoa tem chance, acho estranho ficar corroborando isso. O presidente do TSE, Moraes, chamou os presidenciáveis para conhecer na próxima quarta, 28, a sala onde ocorre a totalização dos votos. Olha, o que ficou conhecido como sala secreta, né? Tradicionalmente, esse espaço já fica aberto a partir dos políticos, onde Ordem dos Advogados do Brasil, Polícia Federal, Ministério Público e outras entidades, inclusive Forças Armadas, né? A totalização é feita por um computador em outra sala, sem qualquer interferência humana. Assim que a eleição termina, todas as sessões eleitorais divulgam os boletins de urna, que desta vez serão publicados em tempo real na internet. Ou seja, não vai ter aquela história de você fazer a coleta para o processamento posterior. Conforme os dados vão sendo enviados, será atualizado. Ou seja, se promete algo ainda mais rápido. Vamos torcer para não ter paradinha, né? Se não tiver paradinha, fica mais tranquilo, inclusive. É bom para o sistema, significa que não teve ataque, que está tudo tranquilo, né? Vamos lá. E as Forças Armadas, é óbvio, estão no páreo. Bom, esse é mais um tema aqui, só para a gente finalizar esse vídeo especial aqui nessa manhã de domingo. Espero que você tenha um excelente dia. Olha, não esquece, pessoal, aconteça o que acontecer, vai votar lá no dia 2 de outubro. A gente já mudou o Brasil em 2018, a gente está administrando e agora, no dia 2, nós vamos renovar esse tempo, essa esperança que o Brasil precisa. E você é tão importante, olha, quanto qualquer outro voto que seja depositado lá. E todos eles juntos é que vão mudar o Brasil. Então não deixe de ir no dia 2 de outubro, tá legal? E a escolha é óbvio que é sua, tá? Quero desejar um excelente domingo, um forte abraço a todos os amigos. Se inscreve, aliás, estamos batendo hoje aqui 709 mil inscritos no canal Pátria e Defesa. Vai lá, verifica a tua inscrição, participa dessa família, dá like e compartilha com os amigos. Forte abraço, depois tem short aí durante o dia e à noite tem live, e tem live de membro hoje também. Um abraço, fui!